E aí, galera, boa noite, beleza? Então, Felipe Araújo convida hoje em edição especial às 7 da noite para receber o craque Galinho de Quintino, o Zico. Cara, eu tô nervoso, não vou mentir não, mas vamos lá, que o papo vai ser muito bom hoje. A área, fala Júlio, boa noite. Fala Zico, E aí, Felipe, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem? E você? Graças a Deus, tudo bem, meu camarada. Tudo em Cara, ordem. tô nervoso, hein? Eu tenho que respirar aqui para poder dar conta. Nada, que isso. Vamos Ah, lá. Zico, vou começar do começo, cara. A quem que a nação rubro-negra tem que ajoelhar todo dia e agradecer por ter descoberto o Galinho? Como é que foi esse começo, meu camarada? e, cara, as pessoas que basta só rezar, porque todo mundo já está no céu, né? Opa, Primeiro, meus pais, né? Que eles que me botaram no mundo. Depois, o que aconteceu? Lá em Quintino tinha um rapaz que é chamado Germano, Germano Grilo, nós chamávamos de Chimango, e ele acompanhava muito a carreira do meu irmão e via a gente jogando pelada lá e tal. E tinha um jornalista da Rádio Globo chamado Celso Garcia, já até escreveu. aham. Ele morava em Quintino também, e morava do mesmo lado, vizinho lá quase desse Chimango. E eu jogava futebol de salão no River, um torneio interno aos domingos. E o Chimango, como sabia que o Celso Garcia era Flamengo roxo, ele levou o Celso Garcia para me ver jogar futsal. E aí, nesse dia, nós ganhamos de 14-0, eu fiz só 9 gols. Pô, E aí o Celso Garcia ficou encantado e me pegou dali, foi direto comigo. Eu até tinha que pegar ônibus para ir para casa, ele me levou no carro dele e foi lá conversar com meu pai se podia me levar para treinar no Flamengo. E assim começou a história toda. Quer caramba, dizer, cara, que legal. Celso Garcia, o Chimango já são falecidos, né? E ali eles é que foram responsáveis pela minha ida pro Flamengo. E o meu pai por me deixar, né? Lógico, me liberar, porque eu já estava com quase tudo certo para ir treinar no América. Meus, Caramba, sério? meus irmãos jogavam no América e já tinha jogado um jogo amistoso pelo América no infantil. E aí eu ia começar a treinar lá. Só que coração de torcedor fala mais alto. Sempre, né? Paixão não tem como controlar. Não dá, não dá. Se pedir para escolher, aí o Flamengo está na frente sempre. Ah, olha só, te perguntar, ainda nesse começo todo, da onde que vem o Zico? Arthur Antunes Coimbra, de onde surge o Zico? Porque hoje não tanto, né? Porque hoje o pessoal chama pelo nome composto e tal, mas naquela época era muito apelido, né? Então era Arthurzinho, aí Arthurzico, eu tinha um irmão que era Tunico, era Antônio, mas todo mundo chamava de Tunico. E o meu Arthurzinho, Arthurzico, Arthurzico, ficou Tuzico. Aí eu tinha uma prima que era a filhada do meu pai, Ermelinda, e ela que pediu ao meu pai que pudesse tirar tudo, deixasse só Zico, que era melhor, apelido pequeno e tal. E ficou Zico. Meu pai aceitou e todo mundo só me chamava de Zico, Zico, e ficou ótimo. Para dar autógrafo é uma maravilha, né? Rapidinho. Ainda te pedem muito autógrafo hoje em dia, nessa época de selfie aí? Pede muito. Porque muita camisa, né? Muita fotografia ainda existe e tal. Aí, às vezes, até para dar autógrafo no próprio telefone mesmo, né? Caramba, sério, cara? Sério, sério, Qual o sério. lugar mais incomum que o senhor deu autógrafo já? Na calcinha. Que isso, cara? Conta essa história aí, pô. Sutiã. Que isso, cara? É, Ó, na hora do tumulto ali, a pessoa quer, quando você vai pegando de um, de outro, aí você não está vendo o que é, né? Nem, às vezes nem vê a pessoa.
Aham. E aí falava, mas tu vê o negócio, é aqui mesmo? É aqui mesmo. Ah, tá tudo bem, vamos embora. Sensacional. Então, ó, vamos lá. Tem aqui a pautinha aqui para não perder as perguntas importantes. O Flamengo, ele sempre foi um clube muito popular, de muita torcida. Só que até a década de 70 o Flamengo não tinha grandes conquistas, né? Surge a era Zico. Quando que vocês ali, moleques, flamenguistas, de repente se deram conta de que estavam escrevendo uma nova história desse clube, cara? A gente só tem noção quando os anos passam, né? Eu só comecei a ter noção uns 10, 15 anos depois disso tudo, tá? Uma coisa, por exemplo, que eu só fui atentar para isso depois de eu acabei de jogar, aí segui direto no Japão, aí do Japão virei treinador, comecei a jogar, ia tudo que é país e tal. Então, em 2010, por aí, eu me fixei um pouco mais no Brasil, pelo menos uns 2 anos. E aí, como eu tenho um projeto da escola de futebol, eu comecei a viajar muito nos estados, eu tinha muitas parcerias, e eu viajo muito de avião e tal, aeroporto, e aí quantidade de gente que me parava para dizer, olha, pô, eu botei no nome do meu filho de Arthur por sua causa, por causa de você e tal. Cara, aí eu comecei a ter uma noção realmente da importância do trabalho que foi feito anos atrás, entendeu? Isso já tinha passado alguns anos. Então, eu quando comecei a jogar, para você ter uma ideia, a gente ia jogar em São Paulo, não tinha uma mosca viva torcendo para a gente, a não ser se o Flamengo, um ônibus do Rio, saísse para ir lá torcer. Hoje o Flamengo é a quinta maior torcida lá de São Paulo e talvez no interior seja uma das mais fortes. Então, foram 5, 6 anos de muitas conquistas, conquistas nacionais, quando o mercado da comunicação se abriu mais, então o pessoal conhecia mais. A nossa época, para tu ter, você não via camisa de time de São Paulo daqui, não via camisa de time do Rio lá, Uhum. não transmitia jogos de outros estados. Então a gente não tinha muita noção, exceto o Santos, que era um time mais que representava o Brasil, tinha o Pelé, né? Então, o Santos jogou alguns jogos no Maracanã, jogos importantes. Então, a receptividade do Carioca com o Santos era muito grande. O Santos, muitas vezes, queria jogar no Maracanã. Então, isso tudo fez com que, no nosso período que a mídia começou a crescer e espalhar, ficar uma coisa mais generalizada, então o Flamengo, sem dúvida, que triplicou a sua torcida aí no Brasil inteiro e virou uma nação brasileira, e não só a torcida do Rio de Janeiro. Por isso que eu defendo hoje que no Campeonato Brasileiro o Flamengo pelo menos jogue uns 5 jogos em outras cidades, porque é tão grande quanto no Rio de Janeiro. O Flamengo hoje não é só Rio de Janeiro, o Flamengo hoje é Brasil inteiro. Então, eu acho que a gente marcou muito essa história, essa época, e ajuda muito quem chegou depois, né? Se por um lado fez pressão para conquistas, mas quando você joga no Flamengo, eu acho que a pressão é normal. Você não pode estar aborrecido por isso. Agora, em compensação, a gente aumentou a torcida para o pessoal ir para dentro do campo e torcer para essas novas gerações, né? Então, se fizer um paralelo entre o começo lá na década de 70 e o final ali da carreira no Flamengo, ali no comecinho de 90, a torcida fora do país que você viu crescer foi demais, né? É, Fora do Rio, aliás. fora do Rio, exatamente. A gente, quando já ia jogar em todos os lugares, era uma loucura, era uma loucura. E eu ainda peguei muito essa época, né? Pô, peguei a época de não ir ninguém e peguei a época dos estados estarem todos lotados fora. No Rio de Janeiro, sempre cheio. Flamengo sempre lotado no Maracanã. Agora, fora não. Fora levou um certo tempo para que
o Flamengo só lotasse aqueles estádios, né? Fora eu peguei muito de ter torcida só do adversário mesmo. Entendi. Ô, Zico, do Flamengo, qual foi o jogo mais importante da sua vida e qual foi o gol mais importante da sua vida? O gol mais importante foi no mesmo jogo, foi o jogo do Cobreloa, a final da Libertadores, nós ganhamos de 2-0, foi a final no Uruguai, e até aquele momento ali o Cobreloa, aquele jogo passou a ser o título mais importante da história do clube, né? Então, primeira vez que o Flamengo ganha uma Libertadores, então aquele jogo ali foi inesquecível. Para mim é o mais importante. Aliás, tem como traçar um paralelo de como é ganhar uma Libertadores jogando, podendo fazer a diferença em campo, e como é ganhar como um torcedor nervoso, faltando uns poucos minutos para acabar e tá perdendo o jogo? Tem como traçar esse paralelo? Tem, e desesperado, sozinho no Japão, no quarto, às 4 horas da manhã, né? Não foi mole, né? O jogo foi tão emocionante, tenso, que eu acreditava até o fim que o Flamengo pudesse, talvez não virar, porque podia não dar muito tempo. Mas o empate foi amadurecendo aos poucos. Eu achava que o Flamengo ia empatar aquele jogo. O Flamengo cresceu muito no segundo tempo e o River foi se encolhendo. Então, lógico que é melhor estar no jogo, né? No jogo tu sofre menos. No jogo você fazer alguma coisa, fora não dá, não. Pois Só é. rezar. Mas funcionou. Funcionou. Imagina, imagina o nervoso. A falar em nervoso, uma amiga minha falou aí que eu devo estar suando frio. Cara, eu tô tremendo assim, que é absurdo, mas Ah, vamos lá. tranquilo. Aliás, é o seguinte, por exemplo, eu queria falar uma coisa. O Zico, cara, é muito grande, né? Assim, a figura Zico se tornou enorme demais. Uma coisa que eu acho que faz do senhor muito grande é o respeito com os adversários. Nunca te faltou respeitar os adversários. Eu já vi entrevistas suas falando sobre a importância dos adversários na sua vida, porque sem eles você não seria o Zico, né? Claro, lógico. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por favor. A gente sempre tem que valorizar o adversário, porque tendo uma vitória em cima de um grande adversário, ela te valoriza bastante. Então, eu tive a felicidade de jogar no Rio de Janeiro, onde os times eram times muito fortes, né? Os campeonatos estaduais eram muito fortes. Então, era uma briga forte entre Flamengo, Vasco, Fluminense. Talvez o Botafogo, no meu período, tenha sido assim o time que teve mais problemas, que teve uma queda grande de qualidade. Mas era um time rival. Quando chegava contra o Flamengo, era complicado. Talvez naquela época fosse o maior rival do Flamengo. Então, era pedreira, né? Você começava o campeonato, não tinha esse negócio, o favorito é tal, é esse. Não tinha, não. E eu acredito que isso foi muito importante. E outra coisa, a entidade é uma coisa, né? O time dentro do campo é outra. Então eu sempre respeitei os clubes, sempre respeitei os adversários. A gente não tem que ter inimigo no campo, a gente tem que ter o adversário. Você tem que fazer de tudo dentro das regras do jogo para bater o adversário. E é o que a gente fazia, se preparar bem para ganhar deles e valorizar a tua vitória, né? Quanto mais fortes eles estavam, mais valorização da tua vitória existia, né? Com certeza. Por exemplo, no caso aqui, eu sou vascaíno, cara. Tipo, eu teria todos os motivos para ficar triste quando eu vejo os seus gols e tudo mais, mas, mano, você representa tanto, cara, tanto, que eu e muitos outros que torcem para outros times têm você como ídolo. Eu tenho ídolo, assim, eu me aproximei muito de você, por exemplo, na Imperatriz, porque eu cubro o carnaval, né, sou fotógrafo de carnaval, e naquela época eu cobri de perto vários eventos contigo, e deu para ver de perto como que você sabe ser ídolo, cara. É impressionante. Eu não sei se é uma coisa natural sua, mas o comportamento. Você passou no meio da quadra da Imperatriz lotada, sem segurança, sem nada, até chegar lá no camarote, falava com todo mundo, fazia foto com todo mundo. Eu tenho autógrafo até hoje da minha irmã, que fica lá no porta, no guarda, criado lá, no móvelzinho do lado da cama dela. Ela acorda, olha para o autógrafo, dorme, olha para o autógrafo. Cara, tipo, é coisa de louco. É um mito você realmente. É uma coisa
assim, surpreendente. Eu acho que isso tudo é uma coisa natural, né? De que eu tenho, por, sabe? Eu acho que a gente é um ser humano igual a todo mundo, as pessoas te demonstram carinho, então desde o momento que você puder atender, eu acho que só é ruim, às vezes, multidão, quando há aquele histerismo e tal, aquelas coisas. Sim, As pessoas aí eu tenho muito receio de que alguém se machuque, essas coisas. Agora, quando tem muita gente, o pessoal vem foto daqui e tal, conversar, bater papo, pé de mão e tal, autógrafo, isso não me chateia em nada. Eu sei que eu maravilhoso. sou uma pessoa conhecida, sou uma pessoa popular e as pessoas têm muito carinho. Então, eu não me preocupo com esse negócio de segurança, essas coisas, nada. A gente, às vezes, tem para alguma situação que você precise e tal, mais em função disso, mais em Aham. função de preservar as pessoas que estão em volta, que às vezes alguns exageram um pouco, então, na calma, se atende, se fala com todo mundo. Ah, eu vi isso de perto, é maravilhoso. Tá aí a Karine comentando que é também de lá. Agora, uma coisa, por exemplo, eu falei aqui do meu time e eu vi o meu time também no auge com muito jogador de base, na década de 90. Formou todo mundo em casa. O Flamengo, o auge, todo mundo formado em casa. Né? Tem até a frase lá do Flamengo, craque, o Flamengo forma em casa. Só que assim, por exemplo, começa a chegar dinheiro no clube. Agora botaram uma palavra a mais, né? Ah, Craque Flamengo faz em casa e vende. então, trazendo para esse momento hoje mais de mercado, é normal que o clube, por exemplo, o caso do Flamengo, o caso do Palmeiras e São Paulo e outros no Brasil que tem uma grana para investir, contratem jogadores, né? E às vezes o pessoal da base fica sem espaço. Tem como encontrar o meio termo? É bom que se encontre o meio termo para se aproveitar a sua base? Ou quando tem dinheiro tem que contratar mesmo, formar o melhor elenco? Como é que é a sua cabeça, até como dirigente que o senhor também é atualmente? Eu acho que o que é mais difícil hoje é que, por exemplo, o jovem ele é muito valorizado no futebol europeu. Então, eles gastam 50 milhões num cara que tem 18 anos e um cara que tem 25, eles gastam 10, entendeu? Então, por isso é que fica difícil para os clubes manterem esses jovens que são formados na base. E é lógico, é uma disparidade muito grande. E lá na Europa, eles não têm o imediatismo que a gente tem. Aqui no Brasil, você lança um jovem, tu quer que o cara faça sucesso, explote, dê títulos e tal. Lá na Europa, não. Eles gastam esse dinheiro, mas se o cara só der resultado 2 anos depois, é uma coisa normal para eles. Então, o importante é que o jovem que saia saber que às vezes ele não vai entrar de cara no time, ele vai ter que ir para o time. Lá eles têm muito time B, emprestam para times da série da outra divisão. Então, o jogador jovem tem que saber disso, que ele não vai para lá, às vezes, para ser titular e ter oportunidade. Entendeu? Então, aí, para o futebol de lá, vale a pena fazer isso. Para o futebol daqui, já não vale, que aí você não pode esperar. Então, o que eles preferem? Eles vendem um cara lá no auge, um jovem, por uma quantia exorbitante, e trazem um já mais experiente, já com bagagem, e por um preço muito mais baixo, que foi o que o Flamengo fez agora. O Flamengo Uhum. vendeu Paquetá, Vinícius Júnior, o Ranieri, perdeu o Léo Duarte, o como é que você quer? João Lucas. Então, ele vendeu 5 jovens. Com isso, ele comprou gente também de muita bagagem e encaixou o time. Então, é lógico que ele continua fazendo, a base do Flamengo é muito boa, tem muito mais gente lá que pode ter sucesso, mas acredito que o Flamengo mantendo essa base que está, vai ser difícil aparecer oportunidade para jovens, né, formado na base. O meu chefe tá online aí, o Jairo, tá perguntando como é que foi a sua experiência nas Macabíadas em Israel. Foi maravilhoso, foi muito bacana desfilar lá com a bandeira do Brasil, com a delegação. Foi um espetáculo. Eu já tinha participado aqui
no Rio de Janeiro, quando eu era secretário de esporte, né? Fui lá, né, hastear a bandeira brasileira. Então, é um negócio bonito, muito lindo. Tinha a presença do primeiro-ministro de Israel nesse dia. Foi muito bacana, foi emocionante e uma lembrança maravilhosa. Foi em que ano isso aí? Lembra, mais ou menos? Cara, não lembro, cara. E pô, aconteceu um negócio, quem me levou, me convidou, foi o filho do pediatra dos meus netos. E, Caramba. e quando cheguei lá, cara, eu tive uma febre, cara. Ah, Fiquei lá. E, por sorte, também tinha um amigo que o filho dele era muito amigo do meu filho. Aí foi lá no hotel, levaram o médico e tal, para eu poder ser medicado e no dia seguinte estar bem para poder desfilar lá com a galera e assistir toda a cerimônia de abertura. caramba, cara, que coisa, Demorado, hein? demorou, foi Mas, terrível, porque a gente estava meio. Não estava muito legal, tivemos que ficar lá 1h30 quase na fila, esperando para poder, todo mundo formado, para poder começar o desfile. Mas vale a pena qualquer sacrifício para ver um evento daquele. que bacana, cara. Você falou aí de carregar a bandeira do Brasil. Não tem como não falar de Copa do Mundo, né? E assim, eu sei que já foi um assunto muito explorado, Copa de 82, 86, mas eu queria te fazer uma pergunta diferente. Porque o futebol, ele tem essas coisas. O futebol nem sempre o melhor ganha. Né? A gente tem na Copa do Mundo várias seleções que marcaram, mas não ganharam. Né? Tem a Holanda de 74, tem E, Hungria, tem o Brasil de 82. é, E aí eu queria te falar o seguinte: qual a grande lição que ficou daquela Copa para o futebol brasileiro e mundial, na sua opinião? Seja positiva ou negativa, talvez. porque você muitas vezes tem que jogar com o regulamento, né? Você tem que saber que não é um campeonato de turno e retorno, são, digamos, depois da primeira fase, para a primeira fase ainda te dá o direito de perder e você passar. E você vê como é que são as coisas. A Argentina, ela para ser eliminada, ela teve que perder 3 vezes, cara. Ela estava num grupo anterior, ela perdeu um, aí foi jogar no nosso grupo, perdeu para a Itália, mas se ela ganha da gente, ainda podia se classificar, entendeu? Então, a gente ganhou 4 e quando perdemos uma, fomos embora. Pois é. Então, passa da primeira fase, você não pode te dar o direito de errar mais. E a gente naquele jogo contra a Itália, erramos mais do que o normal, individualmente e coletivamente. E aí a gente voltou, mas foi uma seleção que marcou a sua época e todos os jogadores daquela seleção tiveram muito sucesso individualmente em seus clubes, na própria seleção, mas não ganhou. E eu acredito que a lição maior foi essa, né? Dali para frente, o Brasil já estava muito tempo sem ser campeão, começou a fazer um estilo de futebol diferente, não arriscar muito, jogar de uma forma que não fosse para cima, os adversários também o atacassem. Ficava todo mundo, até aquele ali momento, todo mundo jogando, o Brasil querendo vai para cima de todo mundo. Então, e a seleção de 94 mostrou muito bem isso, né? Uma tática de jogo de não arriscar mais do que o normal e esperar os adversários também. Tinha 2 jogadores fantásticos na frente de velocidade de finalização, o Bebeto e o Romário, e isso tudo funcionou, né? Sim, realmente, agora com essa análise, o 82, o Brasil parece que tipo, se despede do futebol arte e começa a mudar para o futebol mais tático, né? Até chegar em 94. Não é que se despede. Eu acho que você também, para fazer o futebol arte, você tem que ter jogadores com a capacidade para fazer isso. Material humano. Então, talento, Deus não dá para todo mundo. Tá? Vai dar a possibilidade de jogar, mas eu acho que aquela seleção tinha muito talento individualmente. Então, é lógico que talvez com uma filosofia e uma tática de jogo para uma Copa do Mundo, poderia
poderia ser modificada. Mas eu acho que é muito fácil se falar depois do acontecido, né? Entendeu? Aham. Então, eu creio que para você ganhar uma Copa do Mundo, são diversos fatores que tem que juntar todos eles para ajudar e não só você ter bons jogadores ou ter um grande time. Não, e assim, mas vou te falar uma coisa. A gente vendo a figura do Zico, né, tudo que representa, a grandiosidade que tem, faltou uma Copa do Mundo mesmo assim para você, tu acha? Tem como Não, pensar que o Zico seria. Não, né? eu não, de maneira nenhuma. Para mim não faltou nada. Eu acho que Deus foi muito generoso comigo, me deu coisa até demais, entendeu? Mas é que eu também trabalhei muito na minha carreira, dediquei muito à minha carreira, gastei muito suor para chegar onde eu Sim, cheguei. Não, nada sim. foi de mão beijada, não. Ele me deu o talento e eu acho que justifiquei o meu dia a dia com tudo a minha entrega à profissão que eu escolhi. Com certeza. E aí, se você é querido aqui no Brasil, é querido por toda a nação rubro-negra, no Japão, sem explicação, né? Não tem como falar do carinho que tem os japoneses pelo Zico. O que aconteceu naqueles anos de Japão para marcar tanto? O que houve lá, cara? Fala pra gente. O que houve é que praticamente não existia o profissionalismo lá, né? E talvez eu tenha sido o primeiro cara de nome assim do futebol mundial a acreditar que poderia a coisa funcionar lá no Japão. Então eu fui para lá, eu não fui lá para ser melhor jogador, para ter destaque individual. Isso aí eu já tinha acabado, tirado da minha cabeça. Eu fui para lá para mostrar aos japoneses o que era preciso eles fazerem para que o futebol ganhasse uma outra conotação, pudesse se transformar, porque o japonês sabe jogar bola, o japonês tem qualidade, tem técnica, tem velocidade. Então, eu acho que o meu objetivo foi esse. E eles me deram todas as condições para que eu chegasse, isso, precisa fazer isso. Então, a minha preocupação mais era fora do campo que dentro. Dentro do campo, ajudou muito eu jogar com os caras, treinar. Tem que ser assim, tem que ser isso. Mas eu ainda peguei o futebol que era jogado dentro das fábricas, campo de terra. Jogadores que eram do meu time, eles trabalhavam na empresa, então só podiam chegar num certo horário. Lá, dia de treinamento, cada um ia com o seu uniforme. Então, a gente tinha que levar todo o material de campo, de treinamento, limpar vestiário para deixar tudo. Então, não tinha negócio de massagista, roupeiro, enfermeiro. Na delegação só ia o supervisor, que faz aquela coisa de, digamos, que faz como é a viagem, toma conta como onde o pessoal vai fazer as refeições, hotel, tem aquele cara que cuida disso, o médico, tinha um médico, e uma pessoa que fazia mais, ele era massagista, mas fazia mais aquela coisa daqueles tratamentos deles lá, com puntura, aquelas coisas todas. Então, aos poucos, eu fui mostrando para eles, numa estrutura de futebol, precisa disso. Quando nós passamos para a divisão da J-League, aí eu trouxe eles aqui para ver, é preciso, olha o trabalho que o massagista faz, olha o trabalho que o roupeiro faz. Tanta gente lá no Japão, será que não poderiam ter gente para fazer esses trabalhos? Então, a coisa foi crescendo, o Kashima se tornou uma grande referência lá, e o Kashima, quando começou, já começou ganhando, e hoje é o maior vencedor da J-League, com 8 títulos, o segundo tem 3, e nesses 20, hoje são 20, vai completando esse agora 27 anos de J-League, a gente tem 20 títulos, né, na história lá. Então, isso sem contar a Supercopa, que a gente quase sempre disputou e ganhou algumas, perdeu outras,
Mas então eles são muito gratos por isso, né? Para eles, o futebol foi outra coisa depois da minha chegada. É lógico que eu acreditei no início, mas depois foram outros caras lá, alemão, o Littbas, que foi o Ramon Dias da Argentina, foi o Lineker da Inglaterra, foi o irmão do Rummenigge, foi o Buchwald, alemão, foi muita gente boa para lá. E ajudou muito a cada das equipes, cada uma tinha uma filosofia. Quer dizer, o Kashima sempre manteve a filosofia brasileira, mas o Marinos teve um momento que descambou para o lado argentino, o Reds foi para o lado alemão, né? Então a Grampus para o lado inglês. Então muda essa coisa. Foi bom que eles assimilaram diversas culturas, diversos tipos de jogo, até chegar a um que possa ser de acordo ao que ele justamente pode produzir mais, né? Na minha opinião, eu acho que o futebol japonês se adapta muito melhor ao futebol sul-americano pelo biotipo e pela velocidade, pelo raciocínio deles. Então, eles se adaptam melhor do que ao futebol europeu. Perguntaram aqui, dá para se imaginar o Japão ganhando uma grande competição em um futuro curto, médio? Dá, já teve chance, já teve oportunidade, mas ainda falta alguma coisa. O Brasil, com todo o Brasil que levou 25 anos para ganhar uma Copa do Mundo, né? Exato. Então, e era o Brasil. Então, leva tempo para isso acontecer. Mas eu acho que é importante você ver hoje. A seleção japonesa, você tem 14, 15 jogadores que jogam no futebol europeu e jogam como titulares. Então, isso também foi uma grande vitória, né, para eles, né? Sim. E o senhor passou por várias seleções, passou pelo Japão, Iraque também, né? Iraque, seleção. Iraque Só essas e duas. as duas. E treinou time também. Tem diferença? É melhor um do que o outro? Prefere Muita, um trabalho do muita que o outro? diferença. Muita diferença. O que me impressionou mais foi o Uzbequistão, que é do time de lá, que era um time, a escola russa, né? Mas eu trabalhei na Turquia, trabalhei na Grécia, trabalhei aonde mais, meu Deus, na Índia, mas o que eu mais sentia nos trabalhos que eu fazia, os que mais assimilavam mais rapidamente eram os jogadores do Uzbequistão. Impressionante. Os caras, né, pegavam com muito mais facilidade e realmente é uma ótima escola. Mas não teve segmento, porque lá o país foi um país assim de escolha. Quando ele começou, uma hora vai para esporte, outra hora vai para cultura, outra hora vai para a parte de educação, eles não fazem a coisa tudo junto, sabe? Cada ano é uma coisa que tem mais, que eles investem mais. Aí investiram no futebol. O Uhum. futebol teve um crescimento, aí ficaram 10 anos sem investir. Aí não adianta, sabe? Não Tudo teve tem que ter sequência. um segmento, né? Uhum. Com certeza. Ô, Zico, passou aqui já algumas perguntas sobre o Corinthians, cara. E aí eu vou te aproveitar e te perguntar. Teve essa história de você quase ir pro Corinthians ou namorar o Corinthians em algum momento da carreira? Ou outros Não, clubes já tentaram te tirar do Flamengo? Chegou perto de tirar do Flamengo? naquela época, a minha época era muito difícil porque existia a lei do passe. Então, se o clube não quisesse, então era difícil um jogador sair para um outro time, a não ser que ele não estivesse sendo utilizado. Aí os próprios presidentes dos clubes, olha, pô, esse jogador não está sendo. Por isso havia na época muito troca-troca, né? Então, isso não. O que talvez tenha falado uma vez só, quando eu tinha parado de jogar já, parei de jogar no Kashima, e aí o Campeonato de São Paulo estava parado e as finais iam ser no mês de janeiro, não sei. E aí um dirigente do Corinthians me telefonou se eu queria disputar as finais. Eu falei, pô, já parei de jogar,
Não vou, não dá. Me desculpe, eu respeito muito o Corinthians, mas não, não tem a menor condição de eu fazer jogos finais ainda numa situação como essa. Pois é, isso mesmo, né? De volta, se queima, já pensou? Pô, pelo amor de Deus, Não, não precisa, é né? por isso, não é por isso, mas eu acho que tudo tem um certo limite, né? É. O encerrou com chave de ouro fazendo um grande trabalho no Japão também. Acho que foi um belo final de carreira para o Zico, para a história toda do Zico. Foi maravilhoso. É, Ô, Zico, ah, foi uma coisa muito natural e por isso, como eu te disse antes, eu não fui para o Japão mais pensando em ser jogador de futebol. Eu fui lá com outro pensamento, entendeu? E nem eles exigiam de mim essa questão de ter rendimento dentro do campo, entendeu? aham, Falando fazer alguma coisa a mais para eles. O que eles entendi. queriam, eu acho que entreguei para eles. Ou se entregou. Ô, Zicão, aqui tá passando várias perguntas, não tem como deixar de fazer. Aquela velha história. Por que nunca presidente do Flamengo? Porque eu acho que o trabalho meu tinha que ser feito dentro do campo. Fora do campo, eu acho que acaba as pessoas exigindo demais e achando que você vai ser presidente, você vai ser dirigente. No dia seguinte você vai ser campeão do mundo, entendeu? Eu acho que tudo tem seu tempo e sua hora. Eu tive uma passagem lá em 2010, no Uhum, sentido de tentar dar uma contribuição para a Patrícia, que é uma ex-atleta, e que é importante o ex-atleta estar numa situação como essa, mas ela tinha também um cargo político, se dividia entre a política e o clube. E você, quando preside um clube como o Flamengo, como o Teu Vasco, como essas agremiações, você tem que dedicar, cara, 24 horas ao clube. E se não gera problema, você começa a deixar na mão de pessoas que realmente não tem nada a ver. Então, eu fiquei 4 meses e foi bom para eu constatar que não devia pegar cargo nenhum lá em termos de direção no clube. E começa a envolver, há muita política, começa a envolver família, gente que nunca fez nada pelo Flamengo, só usufrui do Flamengo, suga o Flamengo. Então, lá, cabide de emprego, essas coisas, ainda tem gente que dá voz para essas pessoas. Então, para mim, foi uma experiência que me fez ver mesmo. Fui a família toda contra para que eu fizesse, eu quis dar uma ajuda, não ganhava um tostão do Flamengo, um salário do Flamengo. Meu salário é através de empresas que eu fiz acordo como se fosse a minha imagem e trabalhei com o Flamengo e realmente não estava lá para me desgastar com problemas principalmente pessoais de atacarem meus filhos. Isso aí sim. não tem menor sentido. Pois é, cara. Isso aí o pessoal perde um pouco a noção também de invadir outras áreas da vida do ídolo, né? Acha que tem. Exatamente. É É porque complicado. eles sabem que o tempo deles tá determinado, porque eles sabem que vão ter que sair para a coisa funcionar. E você sabe que foi graças a esse problema comigo que essa turma nova entrou em 2012. Então, além disso, teve um benefício grande. É, Eu participei muito do início desse grupo que queria assumir o Flamengo. Eles ficaram muito chateados com o que aconteceu comigo, se juntaram, pessoas de credibilidade no mercado, e hoje estão aí. O Flamengo é o que é hoje por causa dessas pessoas. Então, eu realmente, mais um lado, acabei indiretamente dando uma contribuição grande para o Flamengo novamente. ô, baita contribuição. Agora tá difícil de enfrentar vocês, cara. Meu Deus do céu. Ô, Zico, o futebol tá vivendo hoje uma dúvida tremenda sobre essa questão da pandemia, se é bom voltar, se é bom não voltar. A FERJ hoje mesmo divulgou uma nota falando que recomenda a volta e tal. O Flamengo assinou, o Vasco assinou, Fluminense e Botafogo foram contra. Você tem a visão de jogador, de técnico, de dirigente, de ídolo.
Qual é o seu pensamento nesse momento? É o momento de voltar? Tem segurança de alguma forma para voltar ou é melhor esperar? Só se as autoridades de saúde deram 100% de autorização. Aí eu sou de acordo. O próprio Flamengo, que você está dizendo que assinou esse documento, o Flamengo tem 3 casos de jogadores com Covid e tem 8 funcionários lá. Acabou de Sim. perder um funcionário de 40 anos, que era o Jorginho. Há tempos atrás, eu mesmo, eu teve um vice-presidente que teve o Covid, ficou internado, e eu tive contato, tive que fazer o exame, que graças a Deus não deu nada, e Que bom. muitos outros também, que estavam com ele, fizeram e não deu nada. Então, eu acho que colocar qualquer ser humano em risco, eu não sou favorável. Então, se fazer igual lá na Coreia, os órgãos de saúde deram ok, está voltando. A hora que Uhum. aqui no Brasil fizer isso, aí eu sou de acordo. E também não sou de acordo a futebol sem público. Isso aí eu sou totalmente contra. Eu acho que futebol é bom com público. Se não vira um programa de TV, né? Hein? Vira, Se não vira um vira, programa de TV. vira videogame, né? Pois é. Ô, Zico, já agora falamos de futebol, já, a entrevista já está com 40 minutos aqui. Até te agradeço por estar me atendendo nesse horário, das 7 da noite. Eu vou agora puxar um pouco sardinha para o meu lado, o lado do samba. 2014, enredo da Imperatriz Leopoldinense. Talvez a maior homenagem que o brasileiro pode receber, ou uma pessoa, enfim, do mundo inteiro pode receber uma homenagem popular, né? Como Sem é que foi esse dúvida, momento, cara? sem dúvida. E de uma escola botafoguense, né? Uma direção botafoguense e de um local perto dos vascaínos, né? Pertinho. Então, cara, é a maior emoção que eu vivenciei, né? A semana passada eu fiz uma live com o Caí, falei para ele que sou grato até hoje ao presidente Luiz Drummond, a toda a diretoria da Imperatriz, aos componentes, sabe? Uma das coisas mais gostosas que eu vi ali, você deve ter visto, que você acompanhou, era a alegria das pessoas, né? Que você chegava lá no domingo, nos ensaios, cara, era uma felicidade grande, todo mundo ali, um ambiente, um clima espetacular. Então, isso é bom. Eu fui recebido como se eu fosse um membro da Imperatriz, todo mundo sabendo que eu era beija-flor, né? Pois Entendeu? é. Então, desfilando a beija-flor o tempo todo. Então, eu acho que no samba tem muito disso, né? Fica ali e tal naquele dia, depois todo mundo se abraça, todo mundo junto, todo mundo comemora. Então foi muito legal e foi uma emoção fantástica. Foi um trabalho. Você sabe que a primeira vez que eu tive com o Caê, né, que ele me falou do problema dele, como é que ele ia fazer. O seu Luiz queria fazer uma homenagem para mim, ele não sabia nada de futebol e tal. Então ele criou digamos assim, uma coisa diferente, um reino, O né? Reino, Um reino Arthur e tal. 10. Aí eu falei com ele, falou, nós conversamos aqui umas 2, 3 horas e tal, e eu falei para ele, olha, Caio, eu gostaria que se um dia alguém contasse a minha vida, fosse dessa forma, período de Quintino e tal, Flamengo, seleção brasileira, o Japão, essas coisas todas, Itália, e da minha vida, eu queria como é que foi a minha infância, essas coisas todas. Pô, só tivemos essa conversa, cara, inicial. Aí ele falou, tá bom, ele falou o que ele imaginava, a gente, tá bom. Eu falei, vai por aí mesmo e tal. É lógico que ele deve ter conversado com mais gente, conversou com a minha família. Quando ele trouxe a sinopse, cara, que eu comecei a olhar, eu falei assim, poxa, olha, você não tem que tirar nem pôr nada. Se alguém pedisse para ver, contar a minha vida, eu queria que fosse dessa maneira. Que Cara, legal. ficou um negócio espetacular e foi muito, Foi. muito bacana, emocionante. A emoção foi muito grande no dia do ensaio técnico, cara, porque a gente não sabia como é que era a questão de ensaio técnico. A primeira vez que eu estava indo, e não tinha lugar para ir, negócio fechado, e eu parei do lado ao contrário.
e eu acabei só tendo que ver na mão contrária. E o Caramba. público já estava cheio, cara. E foi um negócio assim de louco. Parecia que eu estava no Maracanã jogando, fazendo gol pelo Flamengo. Sensacional, cara. Não sabia dessa história. Foi emocionante, cara. Foi emocionante. Então, E olha, eu vou te falar que assim, eu trabalho no Carnaval desde 2013. Em 7 anos eu já vi muitas figuras serem homenageadas. E eu acho que ninguém nunca se jogou tanto no enredo como você se jogou, porque eu já vi até homenageado faltar desfile, cara, nesse período. E você foi no lançamento você teve o lançamento do enredo lá no CFZ, você foi no lançamento da sinopse na quadra, foi foi. ensaio de quadra, foi ensaio técnico, foi no desfile. Você abraçou a causa mesmo Fui no legal. Isso sorteio, foi demais, velho. No sorteio. puxei a bolinha boa lá para desfilar na hora que eles queriam. Pois é, cara. Então, agora, você citou uma coisa aí. Sempre foi beija-flor. E aí, agora o coração é dividido? Ou... Totalmente, totalmente. Não posso esquecer, jamais. Agora dividiu e não tem jeito. Eu não posso deixar de ser imperatriz é uma coisa que realmente toca o nosso coração, muito grande, porque é um momento Marcou, né? ímpar, é um momento único na vida da gente. Que bacana, cara. Tem um desfile especial da Beija-Flor que marcou assim, a sua história sambista? Deu desfilando, não. Aquele desfile dois desfiles, que eu não Ah, desfilei, eu estava lá vendo, aquele do Cristo, né? Aquele que a galera 89. vem toda atrás, no final, porque é muito melhor você ver a tua escola desfilar do que propriamente você estar ali, porque você só vê a coisa no início. E a gente também, estando desfilando, a gente ajudava nas alas ali. Pô, não pode... os caras que começam e a gente quer dar uma contribuição ali e tal, para a coisa não sair daquilo que é necessário, né? A gente começa a entender um pouco. Então, as alas vêm, o pessoal se dispersa um pouco, você tem que chamar todo mundo. Então, eu fiz muito disso na escola. E o outro... Harmonia. Na harmonia e tal. E o pessoal já sabia, a gente já tinha as pessoas certas, né? E a turma ali agradecia muito, porque o pessoal me respeitava muito, né? Eu não deixava de brincar, mas também na hora ali ajudava muito. E o outro desfile, o outro que eu vi também, que eu gostei muito, foi aquele da chuva, da bola, O mundo é que uma bola. o mundo é uma bola, que foi fantástico também, aquele desfile. Eu estava lá no camarote e achei também maravilhoso. Foram dois que me marcaram. Foram duas boas escolhas. E do que eu desfilei, foi uma homenagem que eu acho que era o Milton Cunha, o carnavalesco, que ele fez a uma mulher que... Eu não estou lembrado o nome agora, eu não sei se Foi é a Bidu da Sayão, a Bidu Sayão, não foi ela? 95. Foi o Milton Cunha que fez? Foi, Milton Cunha, Milton Cunha. Então, esse dos que eu desfilei, esse foi o mais marcante, assim. De manhã, se eu não me engano, desfile. Né? Ah, O Zico, a gente já está finalizando aqui já. Eu queria já partir para a parte final aqui, te contar uma história particular rapidamente. Que assim, a figura Zico é tão grande que influencia direta e indiretamente várias pessoas. E, por exemplo, a minha carreira de fotógrafo, jornalista de carnaval indiretamente influenciada por você. Porque em 2013 eu inaugurei o meu blog, na época, o Marquês da Furia, e eu mandei convite, mandei informação para várias escolas, né, que estavam inaugurando e tal e tal. E nenhuma escola me respondeu. A primeira a me responder foi a Imperatriz me convidando para um evento simples, para ir no CFZ cobrir o lançamento do Enredo do Zico. Eu era um moleque, cara. Eu cheguei lá, vi Globo, SBT, porra, Band, ESPN, Sport TV. Cara, eu tremi na base, fiquei lá atrás, escutando e aprendendo. Não fiz uma pergunta, não tive coragem. E só que aquele evento foi o principal e foi o que me deu força para poder aprender e seguir fazendo o que eu gostava de fazer. O que eu aprendi ali, na verdade, que eu gostava de fazer. E que hoje eu estou aqui há 1 hora, quase batendo um papo, uma entrevista exclusiva. Eu não tive coragem de fazer uma pergunta na coletiva e hoje estou aqui fazendo um monte de uma exclusiva, cara. De verdade, eu não sei se você tem essa noção de tanta influência que você tem na vida das pessoas.
direta e indiretamente. Agora, eu passei a ter, de um certo tempo para cá, eu comecei a entender realmente e sei, e vejo muitos casos, né, de coisas que aconteceram, né? Então, a gente tem que ter uma responsável, tem que saber a responsabilidade que a gente tem como pessoa pública, pessoa querida, uma pessoa que os pais, avós falam para seus filhos, netos, né? Então, a gente sabe, tem que saber muito caminhar com as pernas e com os pés no chão para não decepcionar as pessoas, né? Mas de forma sempre natural, não deixar Sim, jamais sim, ser sem ser natural, forçado. sem Sim. ser E forçado. agora, e agora você tá me seguindo, não deixa de me seguir não, por favor, tá? Olha só, eu ia te pedir só uma coisa, um favorzinho e uma última pergunta para finalizar. O favor é o seguinte, aproveitando essa influência positiva que você tem, eu tenho um amigo muito especial que é flamenguista doente mesmo, assim, que é pra Flamenguista não é caramba. doente, rapaz, Não, saudável. doente é vascaíno, que tá, é vascaíno mesmo tomando porrada igual estamos tomando aí. Mas, ó, e ele tá passando uma dificuldade, cara. Esse corona pegou o pai dele, velho. E o pai dele é flamenguista por causa de você, ídolo do cara. Ah, Eu queria que tu mandasse um abraço pro Júnior e pro pai dele, o Anderson, que tá passando essa situação aí, pra usar essa influência positiva do Galinho na vida dele. tá bom, mandar para o Júnior e para o Anderson, principalmente, energias positivas, né? Que ele possa sair dessa situação, ter fé em Deus, que a gente acreditando no homem lá de cima, as coisas podem funcionar, né? Respeitando sempre as coisas que estão sendo pedidas e acreditar que tudo vai dar certo. Acreditar muito. Eu acho que a gente tem sempre que ter pensamento positivo para poder as coisas melhorarem na nossa vida, É né? isso aí. Valeu, cara. Obrigado. Você sabe a diferença que vai fazer isso aí. E para Ah, fechar, uma pergunta que eu sempre faço aqui quando eu entrevisto esses caras que têm muita história para contar. No meio do samba eu já falei com muita gente essa semana aí, deve vir Neguinho Beija-Flor, a gente está tentando. Tô tentando falar com o Júnior. Fala com o Júnior Lázio, para dar uma entrevista para mim também. falo sim. É, e uma pergunta que eu sempre faço para essa galera que tem muita história é a seguinte: quando o menino, galinho, lá de Quintino, olha pro Deus Zico do Japão, o que esse menino vê, cara? Não, não, eu não olho dessa forma. Eu olho que tá, eu trabalhei, eu lutei, eu suei, despendi muito suor e consegui vencer naquilo que eu gostava de fazer, que era jogar futebol, jogar bola. Então, eu acho que Deus me deu um dom e eu soube aproveitar muito bem isso. Então, eu olho com aquele olhar de dever cumprido. Tá? O que eu recebi, eu acho que que o homem me deu lá de cima, eu correspondi aqui embaixo a tudo aquilo que me foi passado. É isso aí. O mundo é uma bola, né, Zico? Afinal de contas. É isso É aí. isso aí, manda uma Meu bola mesmo. camarada, muito obrigado. De verdade, sem palavras para agradecer aí essa disponibilidade. Esse sextou Beleza. maravilhoso aí com o Zico. Tá bom. Um grande abraço para você, Felipe. E sucesso aí para você. E tomara que as coisas melhorem, que as pessoas não esqueçam, né? Eu estou aí nesse grupo de risco e estou aqui já há mais de 50 dias dentro de casa. Então, eu acho que a gente não pode bobear. Às É vezes, esse isso. problema é muito mais sério do que a gente pensa. Tem muita gente, do espírito do brasileiro, do carioca, mas a gente tem que estar atento para não ser pego numa situação como essa, né? Saber que é preciso respeitar uma coisa invisível, né? Que a gente não tem que lutar contra, mas a gente luta contra ajudando a nós e ao próximo, É isso né? aí. E respeitando aqueles que estudam, que entendem e que possam dar a melhor informação para nós como seres humanos. E pro bem da nação, passa álcool gel, hein, Zico? Pelo amor de Deus. Tudo, tudo. A gente é acostumado. A cultura japonesa, Ah, é. coisa de lavar a mão, álcool gel, tirar sapato, isso aí a gente já tem o costume muito lá de fazer. Então, mas eu acho que o maior problema é esse, é você não querer desafiar
doenças que você não conhece, entendeu? É isso aí. E o que Isso não aí. falta é gente que está estudando, que está se dedicando horas, que está na batalha, na luta pela frente, na linha de frente para nos ajudar. Então, a gente tem que fazer por onde também, corresponder Com a essas certeza. pessoas. Pensar nessas pessoas que estão mais no risco do que a gente que está em casa. Com certeza. Belíssimas palavras, cara. Pô, obrigado mesmo, de verdade. Falou, Felipe. Um abraço aí para você, tudo de bom. Eu tô tremendo ainda, cara. Até uma próxima. Pode deixar, valeu. Em breve, pessoalmente, se Deus quiser. Um abraço. Se Deus quiser, tchau. Gente, esse aí foi simplesmente Zico. Muito obrigado a quem acompanhou. Eu tô realmente emocionado. Foi uma entrevista que... Ô, rapaz! Mais tarde, 9 da noite, eu tenho outro bate-papo com a Marcela, porta-bandeira do Salgueiro. Quem gosta de samba, eu convido para assistir esse bate-papo. Quem não me segue, me siga, por favor. Estou fazendo live todo dia. Quarta-feira, para quem gosta de esporte, tem o Carlos Gil. Foi repórter esportivo por muito tempo da Globo, cobrindo Fórmula 1, cobrindo futebol. Agora ele está pela Globo como correspondente lá no Japão. Vai falar com a gente lá do Japão para falar como é que está a situação da pandemia lá, como é que está a questão de Olimpíada, será que vai ter em 2021, será que não vai ter? E vai relembrar também a carreira dele, fatos marcantes. Então vai ser bem legal esse papo com o Carlos Gil na quarta-feira. Me sigam, por favor, se inscrevam no meu canal, meu novo projeto. Em breve vai ter bastante coisa lá também para quem é do carnaval, para quem gosta de fotografia, quem gosta de tecnologia, vai ter bastante dica. E é isso. Valeu, gente. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por todos os comentários aí. Eu vou desligar porque eu estou realmente me emocionando. Foi uma entrevista realmente muito diferenciada. Beijão para vocês, fiquem com Deus, lavem as mãos, pelo amor de Deus, se cuidem, que a gente supere e passe disso juntos. 9 da noite, daqui a pouquinho, Marcela Alves, porta-bandeira do meu Salgueiro querido. Valeu? Tchau, tchau, gente. Beijo do gordo. Vou nessa.